É com muita alegria que eu venho compartilhar com vocês que eu defendi com sucesso minha dissertação no mestrado de Engenharia de Produção na Universidade Federal Fluminense, cara. E pô, os professores se amarraram, os membros da banca deram boas notas. Eu pretendo mostrar para vocês nesse vídeo a minha defesa, como é que eu fiz essa apresentação e sobre o que era. Mas antes disso, eu gostaria de falar para vocês um pouco da minha jornada, relembrar essa jornada, como é que foi chegar até lá, porque não foi fácil. Quem trabalha com pesquisa sabe que pesquisar com cannabis, cara, é árduo, você sofre muito preconceito, portas fechadas, e é isso que eu vou falar também, até para animá-los. Então, bora pro vídeo, chama! Galera, já vai deixando o like, já vai se inscrevendo, porque, ó, foi o mestre que pediu, hein? Já dá até pra meter essa. Ainda não. Ainda tô finalizando a burocracia ali, assinando os papéis. Não recebi o título ainda, mas concluí a defesa, que é a parte mais importante. E como é que foi esse lance aí da jornada, né? De entrar no mestrado? Cara, é um processo seletivo, é um edital público. Então você se inscreve, envia um monte de documentos, tem que cumprir requisitos, tem que escrever um projeto de pesquisa, que é o que você pretende pesquisar. Já tem que ter pesquisado antes, já tem que estar formado em alguma engenharia ou curso. Tem os cursos lá listados que também podem fazer esse mestrado. Eu me inscrevi e passei em terceiro lugar, cara, nesse processo seletivo. E o meu projeto inicialmente era padrões e práticas para o cultivo de cannabis para a produção de fitofármacos de alta qualidade. Eu sempre quis falar bastante de cultivo, é o que mais me emociona. Caraca, eu sou apaixonado por cultivo e suas práticas. Mas enfim, eu fui aprovado com esse projeto de pesquisa. Ao adentrar no mestrado, o que aconteceu? Cara, o orientador cujo me foi designado, ele não gostou da ideia. Ele foi tentando ali me minar, né, de algumas formas, né? Tipo, pô, por que vai pesquisar só sobre essa planta? Pesquisa sobre plantas no geral. Pô, quem faz uma pesquisa sobre plantas no geral? Sei lá, não faz sentido pra mim. Aí ele foi tentando me colocar em outros caminhos e outras ideias dele, me apresentou coisas dele. Mas, cara, eu já entrei, cara, eu já sou cultilite de coração, eu sou cultivo, mano. Eu vivo essa parada. E é isso que eles inicialmente demoraram pra entender, cara, que a gente é a cannabis. Eu levanto essa bandeira, cara, e é isso, não tem uma mudança que eu vá fazer. Eu entrei por conta disso, eu entrei com um objetivo na mente exclusivamente. Eu não tava, sabe, na graduação tendo que fazer o que os professores dizem, enfim, não vou entrar nessa, mas eu já tinha um plano, sabe? Eu já trabalhava com a Cult há 6 anos e, pô, não vou pesquisar sobre o que eu amo. Enfim, depois ele também veio a falar que não queria uma pesquisa de cannabis no nome dele, porque, sabe, chama atenção no currículo, não é algo legal, blá, blá, blá. Então, beleza. Rompemos, né, nossa relação. Fui procurar por outro orientador, mas antes disso tive que falar com o coordenador do curso, porque tem que assinar alguns documentos específicos lá para você fazer a mudança da sua orientação. Tem que ter um motivo, né? Então fui lá, contei toda essa história. Inicialmente, ele também não curtiu, ele não entendia nada, cara, do que era a cannabis, do seu potencial medicinal, não entendia. E a gente teve essa conversa numa mesa ali, depois de uma aula, e uma colega nossa, uma grande aluna dele, que ele superestimava, porque a mulher era realmente muito braba e ele dava muito valor pra ela. Cara, ela era o quê? Mãe de um filho portador de TEA. E ela me ajudou muito a legalizar essa ideia com ele. Ele abriu a mente, ele nem sabia sobre as diferenças THC e CBD, ele achava que era só um uso recreativo ali, não entendia os canabinoides, não entendia nada. E com ela estando ao meu lado ali, a gente conseguiu abrir um pouco a mente dele e depois ele veio entender e até me incentivou a mudar, né, de orientação. Mostrei todo o trabalho que a gente estava fazendo aqui na Cult, cara, foi irado. Então encontrei de fato um orientador depois, o Fernando Toledo Ferraz, cara, mestre em inovação, o cara é um gênio, inovador, né? Aceitou um tema inovador e nós fizemos um trabalho falando sobre as cadeias produtivas do Brasil, cadeias produtivas de cannabis no Brasil, né? Modelos, barreiras, lições internacionais que nós podemos aprender com outros países, porque nosso plano é
trazer essa indústria para cá, mas de uma maneira que seja positiva para o Brasil e inclusiva também. Então analisamos diversos modelos, colocamos a opinião do cultivador nessa parada. Então, galera, foi uma grande história de superação para mim. Eu passei muita ansiedade e momentos de estresse lá na faculdade que eu não teria se eu estivesse estudando qualquer outro tema. Algumas portas vão se fechar, galera, para nós que somos maconheiros, vão se fechar, isso é certo. Mas a gente é muito criativo e a gente sempre consegue abrir outras portas. E a gente, lutando por outros cultivadores, cara, a gente vai conseguir se unir, vai conseguir ser mais forte. Então, galera, agora eu vou deixar aí para vocês assistirem a apresentação da minha defesa para o mestrado da Engenharia de Produção. E é isso, galera. Chama! Agora vou cumprir a burocracia para obter meu título de mestre. E, galera, vamos levar a maconha para o doutorado também. Já tô com esse plano na mente. Vamos que vamos. Não tem mais volta. Vamos fazer acontecer, galera. A faculdade é nossa arma mais forte. Então, chama e vai chamando. Novamente, passando para agradecer, né? Agradecer ao Ferraz, o Araújo, meus orientadores. Sem eles, eu não teria conseguido fazer o trabalho, e sem o Araújo, eu não teria nem adentrado o mestrado, né? Ele que me motivou bastante, ele me auxiliou desde o TCC. Também agradecer a Débora e o Júlio, que me ajudaram ativamente na construção da dissertação. Eles leram o trabalho inteiro, me deram várias dicas de mudança, feedbacks. Então, agradeço muito a eles também. E sem a Márcia e sem o David também não teria essa apresentação. Então, agradeço o tempo de todos, né? Sei que está todo mundo muito corrido. O trabalho ficou bem extenso, vou apresentar em meia hora no máximo, então vai ser bem corrido, vai ser um fluxo intenso de apresentação. O trabalho se chama Cadeia Produtiva da Cannabis Sativa, Modelos, Barreiras e Direções para o Brasil. Então, vamos lá. Eu dividi a apresentação em introdução, metodologia da pesquisa, análise da literatura, discussão de resultados, conclusões e estudos futuros. Então, começando, por que a gente fala tanto da cannabis sativa, né? Por que a gente fala tanto dessa planta em específico? Porque ela é uma planta que as suas diferentes partes, semente, fibra, raízes, folhas, as flores, as inflorescências, elas atingem diferentes mercados e têm diferentes usos industriais dessas diferentes partes. Então, ela é uma planta só, mas que mexe em uma cadeia muito complexa. Ela pode ser utilizada para composto, alimentação animal, material de construção, produtos sanitários, pesticidas, tinta, suplementação proteica, cosméticos, óleos essenciais, suplementação alimentar, farmacêuticos, biocombustível, roupa de cama, material para roupa, papel. Então, ela tem uma arquitetura ali complexa, né? Porque a gente está falando de diferentes áreas, diferentes indústrias que envolvem diferentes processos, normas e mercados. E como o professor Ferraz falou, é um setor global que está em alta expansão. E quando um setor global está em expansão, ele cria uma demanda por uma cadeia produtiva estruturada, que é exatamente o que a gente não tem aqui no Brasil ainda. Aqui no Brasil, nós temos uma demanda social real, estamos falando de 672 mil pacientes que utilizam produtos à base de cannabis, 90 mil deles estão em arranjos associativos, nas associações. Então, o Brasil, a gente tem a cadeia medicinal regulada, né? Qualquer um pode virar paciente medicinal, os médicos podem fazer a prescrição, qualquer um pode importar esses medicamentos, tem uma lista de medicamentos do quais já são autorizados importar, e também nós temos a produção das associações que são produções de pequena escala, como essa aí da foto que eu tive o prazer de visitar lá no Nordeste. É a Associação ABEC, que tem autorização judicial para produção e comercialização. Mas a gente não tem a produção estruturada. O que a gente tem aqui no nosso país é o que a gente chama de judicialização, no qual processos individuais conseguem autorizações extremamente específicas caso a caso, mas não tem aquela regulamentação. Isso cria um paradoxo produtivo, né, e regulatório. Por quê? A gente pode produzir, as pessoas podem se medicar com isso, a gente pode produzir em pequena escala, né, mas a gente não tem a regulamentação da produção em maior escala. Hoje em dia,
pacientes podem obter esses derivados via prescrição, farmácia, importação ou das associações, conforme eu falei. No momento atual, é uma janela regulatória que está acontecendo nesse exato momento, no IAC 16, que foi publicado em novembro de 2024, que eles chamaram o Plano de Ação para Regulamentação e para Fiscalização da Produção. Então, o foco é total na produção. Conforme a gente pode ver aqui nesse documento do STJ, né? O objetivo é regular integralmente a cadeia de atividades relacionadas à produção e acesso a derivados da cannabis. Então, essa janela regulatória está sendo estudada nesse exato momento. Então, quais são os objetivos e questões desse estudo em específico? A gente vai analisar como escolhas regulatórias e produtivas moldaram a cadeia produtiva da cannabis de outros países para derivar os principais conhecimentos, derivar os princípios para o Brasil, né? Quais são os elementos que podem orientar a arquitetura dessa nossa cadeia, o que deu certo em outros países, o que deu errado em outros países, quais são os gargalos produtivos, quais são os elos principais, quais são os elos de maior valor, quais são os circuitos produtivos. Nós conseguimos mapear 4 circuitos produtivos e todos eles têm as suas especificidades ali, suas diferenças. Então, a gente vai fazer essa comparação com modelos internacionais e sintetizar implicações para o Brasil. Nessa foto que vocês estão vendo, é a cadeia de valor do cânhamo industrial voltada para a produção de grãos e sementes do norte da Austrália, do estudo do Kumar. Também conseguimos identificar outras 3 cadeias, né? E a 4ª cadeia de extratos farmacêuticos eu construí com base nas informações dos estudos. O nosso referencial teórico são 3 teorias principais. A teoria da cadeia de valor de Porter, de 1985. Essa teoria a gente vai utilizar muito para analisar quais são as atividades primárias, quais são as atividades de apoio, quais atividades geram maior valor, quais atividades geram a maior vantagem competitiva. O foco aqui é estratégia, valor. Mas essa teoria de Porter, ela é muito, conforme o próprio Porter chama, muito firm-centric. Ela é muito centrada na empresa ali, né? Então, você vai utilizar essa cadeia para analisar empresas, pequenos negócios, mas quando a gente está falando de cadeias globais, de inserção internacional, de exportação, então a gente já tem que entrar um pouco mais em cadeias globais de valor, que seria a teoria do Jarafe, de 2005, né? Então, a gente vai falar bastante de governança, inserção internacional, orientação de políticas, coordenação entre elos, muito porque a regulamentação de grandes indústrias, assim, elas vão definir como as cadeias vão se estruturar e também como essas cadeias, como as empresas, elas podem subir de nível, né? Que é o que eles chamam de upgrade. Também não adianta a gente falar só de valor, porque a gente tem que falar de cadeia de suprimentos também, porque tem um grande fluxo de materiais, informações, decisões, produtos, processos. Então, a gente também analisou artigos que falam de cadeia de suprimentos e inserimos também essa teoria no nosso trabalho, né, para fazer essa integração. Então, a gente vai falar de valor para explicar o que importa, de cadeias globais de valor para falar sobre coordenação e como isso vai afetar as cadeias que vão ser criadas, e cadeia de suprimentos para ver como a cadeia funciona ali na prática, como é que é a movimentação da cadeia, dos processos e dos produtos. A metodologia do trabalho, esse é um tipo de estudo que foi uma revisão integrativa, seguimos as diretrizes do Prisma, né? As bases que utilizamos foi Scopus, Web of Science, também apoiamos com outros artigos da PubMed, Science Direct, e muitos documentos oficiais brasileiros. Então, tem muitos documentos, a RDC da Anvisa, a decisão do STJ, a decisão do STF, então tem muitos documentos, porque a gente também fez toda a análise do modelo regulatório brasileiro, então tinha um capítulo Brasil que foca muito nessa parte de regulamentação, legalização, como é que estão essas questões atualmente. Os critérios, os artigos que nós escolhemos são todos focados em cadeia de valor, cadeia produtiva ou cadeia de suprimentos da cannabis, apenas artigos revisados por pares.
feitos nos últimos 5 anos, e finalizamos a nossa análise com 13 artigos selecionados, né? Temos casos na Austrália, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Itália, África do Sul e Escócia. Aí esses 13 artigos aqui foram os 13 artigos selecionados. Coloquei essa tabela aqui apenas para ilustrar, né, os 13 artigos que a gente vai estar trabalhando em cima na nossa revisão. Falando agora sobre o ambiente regulatório brasileiro, né, que é quando a gente começa, após a metodologia, já começa a falar bastante do caso Brasil. Basicamente, o Brasil ele foi um dos primeiros a proibir a cannabis ali, principalmente o Rio de Janeiro, que foi o primeiro estado, de fato, a proibir, em 1930. Então, de 1930 até 2006, a gente tem um pouquíssimo avanço nessa área, mas ali, a partir de 2006, começou o que a gente chama de judicialização, com o crescimento de ações judiciais individuais que foram conseguindo abrir espaço ali, foram abrindo uma jurisprudência para mais casos desse serem permitidos. Por exemplo, um paciente, ele precisa da cannabis para fazer seu uso medicinal, mas ele não tem dinheiro para comprar os óleos, ou ele não tem acesso aos óleos, ou na época nem tinha autorização para importar óleo e nem vendia óleo. Então, como essa pessoa vai fazer? Ela dá uma entrada num processo judicial para pedir a permissão para realizar o cultivo. Isso abriu esse caminho de ações judiciais individuais. Então, a gente vê atualmente associações que são todas baseadas nessa judicialização e também pacientes que têm autorização para cultivar com base também nessas ações individuais. Mas, ali em 2019, mais ou menos, foi quando o assunto começou a evoluir com maior velocidade. Pois, 2019, a Anvisa, né, que regula diversas indústrias aqui no Brasil, começou a tratar da cannabis, e ela regulou medicamentos derivados da cannabis, mas sem entrar na parte do cultivo. Então, eles regularam comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento, fiscalização. Isso permitiu com que a gente começasse a importar produtos e vender esses produtos para os pacientes aqui no Brasil. E em 2024 foi quando o STJ ele deu início à regulamentação do cultivo para uso medicinal. E esse processo ele ainda está sendo pautado hoje. Mas tem mais alguns processos na justiça que ajudaram muito o nosso ambiente regulatório, principalmente em 2024 e 2025. Em 2024, o STF ele descriminalizou o porte de cannabis para uso pessoal e também até o porte de até 6 plantas fêmeas, né? Isso abriu muito o mercado e abriu muito também para mais pessoas entrarem nesse meio, começarem a cultivar e se sentirem um pouco mais com mais liberdade. Em 2025, foi regulamentado pelo MAPA a importação de sementes. Então, já podemos importar sementes também com requisitos fitossanitários de maneira legal. Em 2025, isso foi mês passado, a Anvisa liberou a Embrapa para começar a realizar as suas pesquisas, né, com cannabis e pesquisa de cultivos experimentais. E o prazo para regulamentação do cultivo, o IAC 16, que eu tinha falado nos últimos slides, ele foi prorrogado. E a gente tem até março de 2026 para ter a Anvisa, de fato, propondo quais serão as regras dessa regulamentação do cultivo. Então, aqui no Brasil, a gente ainda tem um modelo muito fragmentado e lotado de insegurança jurídica e ausência de políticas produtivas. E como isso impacta a nossa cadeia? Impacta diretamente, porque a gente não consegue produzir em larga escala, não consegue competir internacionalmente, não consegue nem suprir os nossos próprios pacientes brasileiros, porque a gente continua dependendo muito de medicamentos importados. E olha que interessante, já temos 24 estados no Brasil que têm projeto ou lei para acesso a cannabis pelo SUS. E estima-se que o SUS tenha gastado 80 milhões de reais com remédios à base de cannabis em 2023. Então, a gente não pode produzir, mas vai gastando muito dinheiro
com medicamentos importados, o que não faz tanto sentido, né? Então, essa regulação incompleta impede muito que a cadeia produtiva, de fato, se instale, porque se tudo depende de ações judiciais individuais, uma associação pode vender flor, a outra só pode vender óleo, várias não têm autorização, não conseguem esse processo na justiça. Então, fica muito difícil a gente falar de produção se ainda não tem as regras do jogo, né? E temos que falar da diferença de cânhamo industrial, cannabis e também maconha, né? Porque gera uma grande confusão do que são esses termos, se são plantas diferentes, porque elas também precisam de diferentes critérios para serem regulados. Basicamente, o cânhamo e a cannabis e a maconha são todas da mesma espécie botânica, a cannabis sativa. As diferenças, elas são funcionais e químicas, mas também são legais. Por exemplo, o cânhamo industrial. Alguns países vão definir o cânhamo industrial como tendo THC até 1%, outros até 1,5%, outros até 0,3%, outros até 0,5%. Então, é um valor que varia. É uma diferença funcional e legal. O cânhamo, ele vai ser utilizado para quê? Para fins industriais, porque são plantas que elas são mais fibrosas, que não produzem tanto flores. Nas flores é onde nós encontramos os tricomas e os terpenos, que é da onde nós fazemos os remédios. Então, a gente tem aqui na imagem, nós temos diferentes tipos de cânhamo. Temos o cânhamo de fibra mais densa, que ele é mais altão. Temos o cânhamo de fibra de uso mais... É um uso um pouco diferenciado, porque a fibra tem dois tipos de fibra. Tem a fibra que é mais grossa e tem a fibra que é mais fina, que tem um uso diferente, né? A fibra mais grossa eles chamam de hurd, mas também tem o cânhamo focado para a produção de óleo, para a produção de sementes, né? Então, a gente vê que até no cânhamo tem diversos tipos de cânhamo diferentes, né? E eles não possuem efeitos psicoativos. Já a cannabis medicinal, a cannabis de uso adulto, ela pode conter diversos canabinoides diferentes. Nós temos a cannabis de puro THC, a cannabis de puro CBD, a cannabis só de CBG, a cannabis que tem CBD e THC, e todas elas têm efeitos terapêuticos. Ela geralmente é mais comumente utilizada para medicamentos, uso adulto ou extratos ricos em canabinoides. Uma outra coisa que ajuda muito nessa distinção de cânhamo industrial e cannabis é nós analisarmos os diferentes aspectos genéticos. E, quando a gente está falando disso, estamos falando de quimiotipos. A cannabis ela possui 5 quimiotipos. Basicamente, um quimiotipo é uma forma de categorizar a planta de acordo com o tipo de químico que ela produz. Então, nós temos a cannabis tipo 1, que ela produz apenas THC, que é o que a gente chama de cannabis para uso adulto, mas que também tem diversas funções para o uso medicinal. Temos também a cannabis tipo 2, que ela tem um equilíbrio de THC e CBD. Temos a cannabis tipo 3, que é comumente como a gente chama a cannabis medicinal, que ela é rica apenas em CBD. Temos a cannabis tipo 4, que ela é rica em CBG, e a cannabis tipo 5, que seria o que a gente comumente chama de cânhamo, que é um tipo de cannabis que quase não produz canabinoides, é mais utilizada para fibras e sementes. E todas essas diferenças, elas surgiram por conta do quê? Da domesticação, fatores ambientais, pressão do ambiente. Então, é similar à genética de cachorro. Então a gente tem um poodle e nós temos um pitbull, ambos são cachorros, mas eles são de raças diferentes, que foram moldadas em ambientes, tem seleção genética ali envolvida. Então, muda muito na função ali da planta, né? E para que ela serve? A seleção genética molda muito de como a planta do que ela vai mostrar. Agora, analisando os países que nós encontramos nas pesquisas, né? Eu coloquei apenas os principais, a Escócia e a Itália, que ainda estão em desenvolvimento, não achei grandes resultados para colocar aqui na apresentação, que a apresentação é bem curta e bem direta. Então, eu coloquei os principais, que para mim seria, primeiro, a Austrália,
a Austrália eles têm um grande mercado do cânhamo industrial, né? Até maior do que o medicinal e o de uso adulto, de uso recreativo. Eles legalizaram o cultivo medicinal desde 2016 e estão com uma taxa de crescimento bem voraz, né? Em 2024, o tamanho do mercado estava em 123,9 milhões de dólares, em 2025, 186,4 milhões de dólares, né? Seguindo essa mesma métrica de crescimento, eles alcançariam 815,1 milhões de dólares até 2033. E a Austrália, eles têm as 4 cadeias de cannabis diferentes, né? Então, eles têm a cadeia de cânhamo para fibras, que é para o uso industrial, a cadeia de cannabis para grãos e sementes, que é para o uso alimentar, a cadeia de cultivo para silagem, que é o uso forrageiro, para cobrir o solo, fazer rotação de culturas, fazer também limpeza de solos contaminados, e também tem a cadeia de cannabis para produção de extratos, que aí é uso farmacêutico ou uso adulto. E a gente já consegue ver que a gente muda um pouco os atores, detalhes da produção, detalhes do processamento, detalhes da distribuição, dependendo de qual vai ser a finalidade, vai mudar ali os atores, os processos e também as normas, né? É diferente você vender uma semente que é para um uso alimentar do que uma semente que é para uso animal, da silagem, né? Que é para usar para consumo animal. Então, tem diversas diferenças para cada uma dessas cadeias. Nesse estudo do Kumar, que focou basicamente nas cadeias de cânhamo da Austrália, ele fez uma análise SWOT desse mercado, com base também em ensaios de campo, resultados de pesquisa e consulta de stakeholders. Como eu coloquei aqui em negrito as coisas que eu achei mais interessantes, mas a gente já consegue ver que tem as conclusões da pesquisa mostram alguns gaps de conhecimento, né? Por exemplo, ameaças, falta de pesquisa suficiente sobre digestão e metabolismo de canabinoides em ruminantes, custos logísticos elevados, indisponibilidade de sementes de qualidade, falta de experiência dos produtores. Então, tem gaps de conhecimento, mas também tem oportunidades interessantes, né, como o mercado crescente para produtos alimentícios derivados do cânhamo, desenvolvimento de produtos de alto valor agregado, como terpenos para cosméticos, utilização na construção para fazer os concretos de cânhamo, outros produtos industriais também. E a conclusão do trabalho do Kumar mostrou que a indústria do cânhamo tem um grande potencial de geração de receita e promoção de colaboração entre stakeholders. Analisando agora o Canadá foi um dos primeiros também a legalizar a produção industrial de cânhamo desde 1998. Então, para eles já estão nessa discussão há muito tempo, mas foi em 2018 que eles legalizaram também para uso adulto e medicinal. Foi quando o mercado realmente começou a dar aquele grande boom, né? E o cultivo e a distribuição são extremamente regulados, controlados pelo governo federal. A venda é limitada a quem tem licença, tem diversos tipos de licenças escalonadas, e até tudo que você vai fazer na planta, de acordo com, vou usar um foliar, vou usar um fertilizante, tudo é regulado. Isso ajuda muito a manter a qualidade dos produtos e manter também a segurança dos pacientes, né? O mercado está em completa expansão. Eles saíram de um mercado de 2,6 bilhões de dólares em 2020 para um mercado de 5,97 bilhões de dólares em 2025, projetando 6,58 bilhões até 2029. Então, é um mercado que segue em crescimento. Pontos interessantes que eu achei nas pesquisas do Canadá foram que a legalização resultou na redução de condenações criminais relacionadas a cannabis. Toda a publicidade ela é muito restrita e muito controlada pelo governo canadense, o que também é muito interessante, né, para proteger saúde pública, reduzir mercado ilegal. Então, eles controlam a distribuição, controlam o uso entre adolescentes, que é mais comum. Então, quando você faz uma boa regulação, você também diminui o crime e diminui o mercado ilegal.
Então, eles têm muito esse ênfase na educação, prevenção de risco. Então, lá é comum você ver publicidade falando sobre o uso de cannabis, falando para essa aqui, por exemplo, que está na foto, para não utilizar quando for dirigir, por exemplo. Então, você reduz muito também os riscos associados a uma possível legalização, né? O que eu achei bem interessante. Sem contar que melhora o controle da qualidade dos produtos. Analisando agora os Estados Unidos, que é o maior mercado em termos financeiros, né? Falando em termos de volume de mercado, é um mercado que está com um tamanho de 38,5 bilhões de dólares em 2024, com a previsão de atingir 76,4 bilhões em 2030, um mercado gigante, mas que também é muito confuso, porque lá a cannabis com mais de 0,3% de THC, ela permanece ilegal em nível federal, mas cada estado tem a sua própria lei. Então, ela é legal em 18 estados para uso adulto e 36 estados para uso medicinal. Isso acontece porque eles têm essa regulação descentralizada por estados. Eles não têm um marco federal unificado, o que, de fato, ajuda em algumas coisas e atrapalha em várias outras. Quem trabalha nesse nicho tem diversos desafios, porque tem diversos conflitos legais. As empresas que trabalham com cannabis, por exemplo, não conseguem ter contas comuns de banco, têm dificuldade de operar, restrições financeiras, altos impostos, tudo isso porque eles continuam operando. Na Califórnia é legal, mas federalmente é ilegal. Isso gera uma grande confusão. E como oportunidade, a gente conseguiu notar nas pesquisas detalhes interessantes, né? Também focando em saúde pública. A legalização em Washington, por exemplo, gerou 150 milhões de dólares em 2025, com grande parte vindo da substituição do álcool e do tabaco. Então, a gente reduziu o consumo de duas outras substâncias que são tóxicas, cancerígenas e que não têm dose segura, né? Dose mínima segura. Então, a gente substituir por uma opção mais segura já é uma grande parte já é a redução de danos, né? Além disso, estados que têm a cannabis medicinal regulamentada possuem menos taxa de morte por overdose de opioides, que é uma grande crise que eles estão enfrentando nos Estados Unidos. Isso acontece porque a cannabis ela é uma ótima opção para tratar a dor crônica, né? Achei bem interessante também. Um outro caso muito interessante que eu também estudei bastante para inserir no meu trabalho foi o caso da África do Sul, e eles estão numa situação muito parecida com a nossa. Lá, o uso e o cultivo são descriminalizados, igual aqui. Eles também têm um regime médico, igual a gente tem aqui, do médico indicar. O cânhamo já é permitido o cultivo e a comercialização, mas a cadeia produtiva não foi, de fato, regulamentada, né? Então, esse autor, o Giwala, a gente analisou duas pesquisas dele focadas em cadeia de valor para cannabis na África do Sul, e ele tem essa proposta de estatizar essa produção, né? De ter a empresa, de ter o Estado como uma empresa central ali, com uma central de processamento, como uma central fabricante, e ter diversos outros cultivadores de menor escala, cultivadores marginalizados, ajudando na produção. Qual foi o objetivo do Giwala? Evitar captura corporativa, estimular a industrialização local, né? E como ele pensou em fazer isso? Basicamente, ele tem um sistema de organização de cooperativas que possui um sistema de cotas. Então, ele pensou nesses valores de cotas aqui. Agricultores de pequena escala, cooperativas jovens, cooperativas de mulheres, são os produtores primários, correspondem a 75% da produção, limitou os agricultores de larga escala e inseriu bastante também. Ele fala bastante sobre capacitar essas pessoas, dar oportunidade para essas pessoas trabalharem na regulamentação, para fazer essa inclusão produtiva, né? Qual o objetivo? Quebrar a lógica monopolista. Por quê? Acontece muito em mercados em países em desenvolvimento e de regulamentar a cannabis, e países que já estão desenvolvidos virem com mercados que eles já estão desenvolvidos, já têm know-how, já têm uma moeda mais forte, simplesmente se instalar no país e dominar, né? Então, o objetivo do Giwala foi
quebrar essa lógica e também dar oportunidade para quem já estava trabalhando com isso antes, para quem já era marginalizado há mais tempo, para quem foi criminalizado há mais tempo durante todo esse processo de regulamentação e legalização, né? Então, o papel do Estado aqui é atuar como um indutor, promover estrutura, capacitação e arcabouço legal e também ajudar na concessão de licenças acessíveis. E aí, chegando agora na parte de discussão de resultados, eu montei essa arquitetura geral das cadeias produtivas, tudo isso com base nas informações de todas as pesquisas que a gente analisou. Então, eu fiz um resumão aqui e identificamos 4 circuitos produtivos centrais. O circuito de sementes e grãos, fibras industriais, silagem para a ração animal e derivados farmacêuticos. Cada um dos circuitos tem as suas especificidades, né? Tem atividades diferentes, necessita de diferentes insumos, diferente pesquisa, diferente desenvolvimento, diferentes boas práticas de produção, processamento avançado, formulação, comercialização, suporte, regulação. Então, o objetivo aqui é organizar o conhecimento para que possa serem feitas decisões com base, né, nesses conhecimentos, para a gente ver aonde o valor é gerado, quais são as capacidades específicas de cada nicho, quais são as principais atividades, o que é mais importante de cada um dos circuitos produtivos diferentes, né? Eu não vou ler tudo isso, todos esses detalhes específicos aqui de cultivo e produção, mas eles estão todos organizados aqui. Depois disso, analisei também e organizei os principais gargalos e os elos mais afetados em cada um dos circuitos produtivos. Tudo isso também para ajudar a direcionar como iremos fazer aqui no Brasil. Os elos de maior valor são os elos que envolvem equipamentos mais caros, os equipamentos de processamento. Processar sementes para transformar em óleo, processar fibra para transformar em biomateriais e processar as flores para transformar em extratos terapêuticos, na dosagem correta, sem nenhum tipo de contaminação. Então, geralmente, esses elos de maior valor é onde são criadas as barreiras para pequenos produtores, né? Devido a serem equipamentos maiores, mais caros, equipamentos que têm muitas exigências regulatórias e também sanitárias. Os gargalos mais críticos, basicamente, estão envolvendo também infraestrutura de processamento de decorticação, que é a remoção da casca para remover exatamente a parte da fibra que vai ser utilizada, sementes certificadas e que tenham um bom resultado no ambiente que elas serão cultivadas, porque as sementes, se você pega da Austrália e vai cultivar aqui no Brasil, cara, já mudou muita coisa. Então, sementes certificadas adaptadas ao clima local. Então, é muito importante investir na pesquisa focada em sementes. E um grande gargalo que basicamente todas as pesquisas citaram é uma regulação integrada. Porque se você não tem uma regulação integrada, você vai ter diversos problemas em algum desses circuitos produtivos. Um outro detalhe importante também, que as pesquisas mencionaram, é que não existe uma regulamentação única que vai resolver todos os problemas. Não, que o ideal é você separar a regulação para cada um dos circuitos para você conseguir tratar das especificidades de cada um. E falando das sinergias, as sinergias emergentes seriam o reaproveitamento de subprodutos de um circuito, do circuito de grãos, para o circuito de silagem. Então, dá para ter esse tipo de sinergia, aproveitar uma coisa de um circuito para outro, um subproduto aqui, aproveita em outro local. Então, isso também é muito importante da gente já começar a pensar também, para a gente dar algum tipo de caminho para os subprodutos que serão produzidos, né? Então, já pensar nesse tipo de sinergia já é algo muito bom. Uma outra lição internacional que é muito importante seria a respeito do limite de THC, ou focar em cultivar apenas CBD ou cultivar apenas cânhamo. Isso não é uma boa ideia com base nas outras pesquisas que foram mencionadas. Por quê? Porque o THC e outros canabinoides minoritários, eles também têm um alto potencial terapêutico.
o THC para doenças neurodegenerativas é muito importante, para o tratamento dos sintomas da quimioterapia, ele também é muito utilizado. Para dor crônica, ele é a indicação principal, igual a gente está vendo lá nos Estados Unidos. Eles estão trocando a indicação de opioides para a indicação de THC, isso é ótimo. Então, o THC ele também tem um potencial medicinal. E se a gente limita apenas a genética de CBD, a gente empobrece muito a pesquisa e opções terapêuticas, né? Por quê? Porque a cannabis ela possui mais de 120 canabinoides e mais de 400 compostos não canabinoides, e muitos deles a gente ainda não tem totalmente estudado. Então, a gente perde todo esse arcabouço aqui, toda essa biotecnologia que a gente ainda pode estudar e que pode produzir novos medicamentos, que a gente pode produzir aplicações futuras em outras áreas, como neurociência, oncologia, cosméticos, nutrição, agricultura regenerativa. Tem um tesouro aqui que a gente quer limitar e estudar apenas uma partezinha dele. Não faz tanto sentido. E também trazendo o exemplo do Uruguai. O Uruguai, conforme o próprio professor Ferraz falou, ele também tem a sua produção já regulamentada. E nota, durante o tempo, eles produziam também apenas CBD. Isso já mudou. Se a gente analisando 2023, eles tiveram uma queda das exportações de flores de CBD em 44%. Por quê? Porque diversos outros países também começam a regulamentação exatamente da mesma forma. Então, a produção de CBD já tem uma oferta muito alta e uma demanda muito baixa. Então, se a gente vai regulamentar focando apenas no CBD, é como se a gente estivesse saindo de uma corrida já atrás de todo mundo. Então, a gente também já tem que estudar os outros canabinoides, porque vão ter muitos novos medicamentos, novos produtos, uma biotecnologia nova ali que a gente tem que estudar. Carlos, tenta concluir. Show, só 5 minutos. E aí, os últimos princípios orientadores, faltam apenas 3 slides. Eu organizei eles em marco regulatório institucional, inovação e infraestrutura produtiva e integração territorial e qualidade sistêmica. Falando de marco regulatório e institucional, a gente está na prorrogação do prazo para a regulamentação do cultivo e a Anvisa está no momento atualmente de coleta de contribuições da sociedade para elaborar documentos técnicos para fazer a regulamentação. O que a gente precisa nesse exato momento? Uma necessidade de clareza das normas para a gente conseguir, de fato, estruturar uma cadeia produtiva. A gente precisa de regras para seguir, a gente precisa de uma regulamentação para conseguir fazer os investimentos em estruturas, investimentos nas empresas, nas cadeias que, de fato, vão produzir. Também precisamos de uma regulamentação diferenciada para cada um dos circuitos produtivos, pois estamos falando de diferentes produtos, diferentes normas, diferentes mercados. Licenciamento escalonado seria também algo muito interessante para fazer uma inclusão produtiva, que é o que eles estão querendo fazer na África do Sul. Porque se você só regulamenta, coloca muitas condições, muitas necessidades fitossanitárias, você exclui também diversos produtores menores, pequenas famílias, cooperativas, associações que já estão trabalhando hoje, pequenos empreendedores. Então, você ter um licenciamento escalonado ajudaria nessa inclusão. E também uma articulação interinstitucional para haver uma maior cooperação entre as diferentes instituições, Anvisa, MAPA, STJ, Polícia Federal, para acelerar esse processo. Segunda seria inovação e infraestrutura produtiva. Investir em pesquisa e desenvolvimento. A gente viu que o gap de conhecimento, o gap de conhecimento também de quem vai trabalhar nessas cadeias é real e atrapalha diversas outras cadeias já internacionalmente. Então, a gente tem que incentivar e facilitar as pesquisas de cannabis, né? Então, a Anvisa já atendeu o pedido da Embrapa para ela começar a pesquisar, e o foco de pesquisa da Embrapa está muito parecido com o que a gente viu de gargalos e problemas nas indústrias atuais. Então, eles estão falando de pesquisa em melhoramento genético, conservação de germoplasma, manejo, genéticas adaptadas ao clima tropical. Então, o foco dessas pesquisas está muito alinhado e essas pesquisas têm que ser facilitadas
para a gente não ter esses gaps de conhecimento quando for começar a produzir. E o segundo, que é um ponto muito interessante, que seria a infraestrutura produtiva, que é um grande problema para a Escócia e para a Austrália não ter essa estrutura de processamento, não ter um centro regional de processamento. E foram que esses estudos indicaram como uma boa solução. Ter um local que faz o processamento da fibra. Diversas pessoas produzem a fibra, tem um local que faz um centro regional de processamento que vai fazer esse processo em específico, porque são grandes maquinários, são grandes produções, então, às vezes, o produtor pequeno não consegue produzir e processar. Às vezes, ele consegue só produzir. E, por fim, para a gente acabar, a gente precisa falar de integração territorial e qualidade sistêmica. Não adianta a gente só produzir algo e não ter qualidade, não ter um padrão de qualidade. Até porque, se a gente vai querer exportar, a gente precisa desse tipo de diretriz, por exemplo, diretriz do GACP ou GMP, que seriam boas práticas agrícolas de cultivo e boas práticas de fabricação. Não adianta produzir sem esse tipo de aplicação de diretriz, pois depois a gente não vai conseguir acessar os mercados do exterior. Então, a gente já precisa pensar em qualidade desde cedo. Também precisamos pensar em aproveitamento de biomassa. Se definimos, o limite de THC vai ser 1%, vai queimar, vai destruir todo esse insumo só porque passou dessa porcentagem? Não, porque até a variação climática pode mudar qual vai ser a porcentagem. Se tiver maior intensidade luminosa, se tiver maior temperatura, que é o que a gente tem aqui no Brasil, o nível de THC também pode mudar. Então, a gente pode pensar em outro tipo de solução, como diluição, fracionamento, reprocessamento, mas nunca desperdiçar a matéria por conta disso. Então, para finalizar, resumo das conclusões, o sucesso da cadeia produtiva ele vai depender da regulação clara, capacitação técnica e uma governança cooperativa. Limitar apenas a CBD puro ou apenas cânhamo vai prejudicar muito as possibilidades de negócio, as possibilidades terapêuticas, as possibilidades de cadeias produtivas que a gente pode ter aqui no Brasil. E a gente também precisa de 4 implicações operacionais, que seria essa regulação diferenciada para cada um dos circuitos produtivos, licenciamento escalonado, integração de regulação e pesquisa e desenvolvimento e fomento de estrutura para a gente ter uma cadeia mais eficiente. Ter unidades regionais de beneficiamento seriam muito interessantes. Padrões de qualidade, eles também são extremamente necessários para a gente alcançar outros mercados e não afetar negativamente também a saúde pública. Então, a gente precisa tomar conta dos fertilizantes que podem ser utilizados, dos pesticidas que podem ser utilizados, dos processos, dos solventes que podem ser utilizados para extrações. Então, tudo isso tem que estar muito bem amarrado também para não simplesmente produzir algo que pode fazer mal à saúde pública no geral. As atividades de maior valor agregado são as atividades de processamento de semente para óleo, fibra em biomateriais e extratos terapêuticos, e os maiores gargalos falta de infraestrutura de processamento, sementes certificadas adaptadas ao clima e a regulação integrada. As limitações desse estudo, rapidinho, o último slide, basicamente as definições de cânhamo, limite de THC varia de país para país. Eu falei de muitos dados e muitas estatísticas que são de sites de terceiros, né, de sites de dados, de informações. O do Canadá era o único muito robusto, porque ele é muito regulado, o governo tem uma aba lá que eles compartilham todos os dados do ano, isso eu achei muito interessante também. E para futuros estudos, seria muito interessante investigar outros modelos de governança que também integrem sustentabilidade, justiça social, justiça econômica e outros estudos de eficiência de cadeia de suprimentos. Tem poucos estudos que falam de cadeia de suprimentos, cadeias de valor, cadeia produtiva da cannabis. Foi até difícil de encontrar os estudos para fazer o trabalho. Então, é isso. Esse foi o meu trabalho, essa foi a minha apresentação. Agradeço a atenção de todos e finalizei. Obrigado, Carlos. Passou um pouquinho do horário, mas o tema é instigante e
requer realmente muito tempo e eu tenho certeza que teria material para falar muito mais aí. Né? Eu tive que cortar muita coisa. Eu imagino, eu sei. Né? Porque a gente acompanhou o trabalho e sabe como é complexo o tema. Né? Então, primeiro, parabéns aí pela apresentação. Quero agradecer novamente a todos os membros da banca, professor David, professor Débora, professora Márcia, professor Júlio César, professor Fernando Oliveira, orientador. Né? E agora, então, a gente passa... Carlos, eu espero que você possa anotar tudo aí, né? Toma sua caneta, seu papelzinho aí para você fazer suas anotações. Passa, então, para as observações e considerações da banca. Né? E pelo protocolo aqui acadêmico, a gente sempre começa pelo mais distante, que no nosso caso aqui é um membro intercontinental, né? O professor David está em outro continente, a alguns milhares de quilômetros. Já é noite aí, né, professor? Parabéns pela apresentação e eu acho que ao mesmo não ha sido sintética, mas ha sido muito detalhada. E o trabalho tem muita clareza, assim que a apresentação foi muito simples para entender todos o razoamento, mas eu deixa eu fazer uma consideração. Você acha que o desenvolvimento concreto potencial no Brasil vai passar para pequenas empresas, ou média, ou mais grande? Porque todo o razonamento vai a ter impactos muito diferentes na perspectiva do desenvolvimento concreto. Em geral, eu acho que vão começar pequenas empresas, porque o tema da inversão no esse campo vai a poner problema de madureza do mercado, aunque tenha um mercado potencial. E depois, as grandes empresas vão tentar fazer um papel diferente. Não sei se você como acha fazer mais concreto a conclusão do trabalho. Obrigado, professor David. Carlos, esse é um tema que a gente vem discutindo bastante, né? Sim. Palavra contigo para responder. Então, eu acho que vai haver a coexistência das duas. Quando a gente está falando da produção de remédios, vamos produzir remédios em escala com grau farmacêutico. Quem vai produzir isso são as grandes empresas. Quem vai produzir também o cânhamo industrial em grandes quantidades também vão ser as grandes empresas. O que a gente quis abranger um pouco nesse trabalho é para a gente também pensar na inclusão dessas pequenas empresas, porque em 2024, a Anvisa também ela tinha publicado, era uma nota técnica do que ela havia pensado para a regulamentação dessa produção aqui no Brasil. E essa nota, ela já estava excluindo as associações, ela já estava excluindo, colocando grandes barreiras financeiras, grandes barreiras de controle, grandes barreiras fitossanitárias. Então, já estava acontecendo nesses processos de nota técnica da Anvisa essa exclusão dessas pequenas empresas. Eu acho que essas pequenas empresas elas devem coexistir, óbvio que numa escala muito menor das grandes. O que a gente não quer aqui é que elas sejam excluídas e que elas não sejam, que elas sejam bloqueadas de operar. Então, quem vai produzir remédio para a farmácia são as grandes empresas. Mas o pequeno produtor, ele também pode produzir os óleos caseiros dele, óbvio, seguindo também as condições fitossanitárias para aquelas condições específicas, ele só não pode ser excluído de operar. Essa é a minha conclusão. Obrigado. Obrigado. Professor David, ficou satisfeito com a resposta? Parece que tem uma lógica muito apropriada. Obrigado, professor. Obrigado, Carlos. Então, agradeço mais uma vez a participação do professor David e agora a gente passa, então, pela ordem da distância, né? Aqui, nossa regional agora, eu acho que o Rio Grande do Sul
está mais longe que Campinas, né? Então, passo para a professora Márcia Cheveste. Muito obrigado mais uma vez pela presença, é uma honra tê-la aqui conosco. Palavras, professora. Muito obrigada por conhecer vocês, acho que eu só conheço o Fernando, né? E eu vi a foto do Carlos ali na dissertação, e disse, nossa, a foto dele já estava entusiasmada, e agora, vendo ele, eu vejo que ele realmente é muito entusiasmado com o trabalho. Isso é muito bom, muito gratificante, acredito que para os orientadores também, de ver o entusiasmo e o conhecimento que ele tem sobre o assunto, né? O quanto que ele realmente, de fato, se empoderou desse assunto, né? Da minha parte, Carlos, eu sou mais proveniente da parte de engenharia de produção e também sou estatística, né, gosto de dados, etc. Eu acho que o teu trabalho, ele é um trabalho guarda-chuva, porque ele abre uma oportunidade para, digamos assim, quase todas as disciplinas de engenharia de produção poderiam fazer uma parte disso, e tu está orquestrando essas diferentes partes, né? Então, eu queria te parabenizar, porque a tua apresentação foi muito boa, muito fácil de ler. Há uns 2, 3 dias eu estava vendo televisão e apareceu esse tema, e eu falei assim, nossa, fiquei prestando atenção em 2026, agora foi realmente aquilo que tu falou da Anvisa, né, que tu trouxe aqui, e eu realmente acho que tu foi muito feliz na escolha do tema, né, porque, como tu mesmo diz, desenvolver novos produtos, desenvolver tecnologia, biotecnologia, se nós não nos empoderarmos disso, as empresas estrangeiras vão se empoderar, vão ficar com conhecimento, e nós vamos ser sempre seguidores, porque não temos a tecnologia, porque não temos o conhecimento, a pesquisa, o desenvolvimento, etc. Então, por isso, eu acho que é um extremo mérito o teu trabalho, porque ele traz essa discussão, e tu mencionou isso também. Da minha parte, eu escrevi algumas coisas no teu documento, como comentários, perguntas que eu fiz, mas, assim, às vezes de formatação ou de discussão metodológica, acadêmica, que eu vou passar para ti, para os teus orientadores agora na sequência, e tu pode olhar detalhe por detalhe, né? De maneira geral, tem algumas coisas que eu vou destacar agora, assim. Por exemplo, eu acho muito importante o resumo, né, academicamente, e aí a primeira coisa que eu pensei é se o teu objetivo não seria identificar padrões, porque tu diz aqui que é analisar modelos para identificar padrões. E eu pensei assim, será que o objetivo dele não é identificar os padrões por meio de análise? Mas tu realmente analisou, né? Então, tu fizeste uma análise, mas é só uma discussão, porque eu pensei muito, como a gente é muito pressionado aqui, talvez, em todas as universidades aqui, a gente é bastante pressionado, o curso de PPGEP da URGS, de publicar, né? E eu acho que isso tem um lado bom, porque poucas pessoas talvez leiam uma dissertação, vão lá, né, ver. Agora, o artigo, ele tem uma abrangência muito grande, e o teu trabalho, ele é muito para ficar tão restrito, entende? Por acaso, eu estou aqui, né, pelo convite dos orientadores, e tive essa oportunidade de conhecer o teu trabalho. Mas quando tu escreve um artigo, isso vai para o mundo, né? Então, eu acho que vocês têm que pensar nisso, e eu vou falar especificamente pensando numa publicação científica, né? Então, isso que eu achei. A questão de dar uma olhada, quando a gente vai publicar, a gente tem mais rigor, né? A questão, às vezes, tem umas coisas que eu não sei muito bem o que é revisão integrativa, tá? Também não sei se é comum na introdução uma figura, mas tudo isso. E aí eu escrevi uma série de perguntas, assim, que eu fui indagando como leitora, indagando contigo, se essa afirmação era tua, destacando um texto, etc. Mas, para resumir, assim, o que eu gostei muito do trabalho, e vi na tua apresentação, e não lembro se vi lá, é a compilação dos dados. Então, tu realmente discorre bastante, fala sobre todas as empresas, tu analisa, e às vezes não tem um padrão, por exemplo. Eu gostei muito quando tu falou da Austrália, tu botou pontos positivos e pontos negativos, melhores práticas, entraves, aí tu fez uma tabela, né? E eu adoro tabelas. Mas eu não vi, aí quando tu falou lá, depois tu falou no Canadá, já tu fez uma outra forma de demonstrar. Então, eu acho que tu poderia usar essa tabela que tu apresentou aqui, né, quando tu apresentou a Austrália, para os outros, e depois gerar uma tabela única, né? E eu ia te dizer isso, seria muito importante tu gerar uma tabela única de acordo com os teus objetivos. Quais são as estratégias, quais são as barreiras?
E aí, no final, tu trouxe isso, eu disse, olha lá, tá lá a tabela, mas eu não lembro de ter visto na dissertação, quando tu discutiu, eu disse, ele fez tudo que eu pensei no início, porque aí tu juntou tudo e isso é muito importante quando tu for escrever o artigo. Aliás, quando a gente defende, faz a nossa apresentação, eu digo para os alunos, começa olhando a tua apresentação. Né? A gente grava aqui na URGS, né? Porque faz como tu fez, porque a maneira que tu fez, a maneira que tu apresentou, o encadeamento das ideias que tu fez, é um artigo. Né? E esse resumo que tu fez, essa tabela que tu demonstrou no final, é porque tu sentiu necessidade de juntar as partes. Então, eu acho que tu deveria incorporar isso dentro da tua dissertação, juntar as partes. E outra coisa que eu ia te dizer, assim, que é uma sugestão, como tu fala em cadeia de valor, em stakeholders, em diferentes dimensões, é bastante informação, né? Existe uma ferramenta, que eu não sei se vocês conhecem, que é da Itália, do pessoal da Politecnica de Milão, que se chama System Maps, que é do pessoal do LENS, Learning Sustainability Network, alguma coisa assim, LENS. E é uma ferramenta visual que, inclusive, eu te passei o link ali para te dar uma olhada. É muito fácil de fazer, a gente faz em aula, inclusive eu tenho uma aula pronta sobre isso, tem os PPT, eu tentei achar o PPT, já tiraram os PPTs, porque eu acho que eles estavam entregando todas as coisas bem mastigadas e eu não vi mais. E ele é uma ferramenta que é muito interessante para te fazer, porque ele explica como é que a cadeia funciona, mas é tudo visual, esse aqui manda para cá, essa setinha significa isso, essa setinha significa tal coisa, né? Ele vem lá do pessoal do design, mas ele é uma gestão visual muito boa, e a gente tem usado muito nas aulas que nós fazemos de requisitos que os alunos fazem com empresas, com desafios, e nós usamos no final para ele integrar os stakeholders com os agentes que vão fazer aquela cadeia funcionar. Então, isso seria super fácil de fazer, porque os alunos fazem em 1 hora, a gente explica e eles já começam. Não é uma coisa complexa, e ela tem uma gestão visual muito, muito interessante. Então, eu diria isso, se eu fosse te dar eu diria para te investir um pouco nessa gestão visual, talvez um pouco mais gráfica, um pouco mais tabela, de juntar essas partes, né, de abstrair um pouco, talvez um System Maps, ou talvez um Frame, ou alguma coisa assim. Mas essa questão das tabelas que tu fizesse, que é uma espécie de matriz, a Austrália tem esses pontos positivos, tem esses circuitos, tem isso, a outra tem isso. Quer dizer, seria uma tabela que cada coluna seria uma experiência, e a última coluna seria, bom, o que no Brasil eu posso aproveitar disso tudo, né? Então, seria uma super tabela, assim, em paisagem, que faria um resumo disso. E isso, eu acho que te ajudaria muito quando tu quiser publicar, porque a gente tem que publicar em bem menos espaços, assim. E demais, assim, essa questão também que tu falou da questão da gente importar as coisas, né? Há uns 15 anos eu participei de um projeto de pesquisa do governo, do Ministério da Saúde, que são vários equipamentos que o INSS pagava muito, e que não eram equipamentos que eram difíceis de desenvolver. Alguns eram, alguns não eram, né? E aí eu peguei um de média complexidade para estudar, que era a máquina de hemodiálise. E na época a gente usou o Technology Roadmap Mapping, TRM, que é uma ferramenta visual também, que tu faz um histórico, presente, passado e futuro, e tu coloca 3 linhas, né? 3 layers, que é o marketing, a tecnologia, e tu pode mudar os layers, né? E ficou muito interessante. Esse trabalho ele foi publicado, né, por uma aluna de doutorado, isso já faz bastante tempo, mas era esse desafio, né? Claro, no teu caso é muito mais o desafio, porque não é um equipamento, é toda a cadeia. E como eu disse, todas as disciplinas de linha de produção poderiam ajudar no teu caso, todas. Então, e para terminar, assim, acho que tu falou de tudo, até da qualidade, né? Que eu sou professora da qualidade, tá? Até a qualidade ele falou, que bom, né? Porque a qualidade está esquecida. Só não falou de IA, né? Porque todo mundo agora fala de IA, né? Mas tu pode colocar na IA, a gente tem usado isso em aula, dizer para a IA, faça um System Maps com essas características que, incrivelmente, ele faz.
né? A gente está fazendo protótipo pelo IA, através de um IA aí, e claro que não fica, mas incrível, a gente está conseguindo fazer muita coisa aproveitando, né, isso. Mas, enfim, para concluir, fiquei muito honrada, assim, pela oportunidade de estar aqui, o trabalho é muito interessante, ele está num momento, assim, de ponto, ou seja, as coisas estão acontecendo, já escreveu, está à frente. Geralmente a academia, ela está atrás, ela vai atrás lá das coisas quando elas acontecem, né? Então, pela primeira vez, eu vejo alguém que vai defender algo que está acontecendo agora, né? Então, essa agilidade, quer dizer, essa percepção foi muito interessante de vocês e dos orientadores, né, de fazer algo que está agora. E por isso eu acho que vocês deveriam também olhar um projeto de pesquisa, porque tem vários projetos do CNPq que são de biotecnologia, que são ligados para isso. Tenho certeza que poderia ter um projeto de pesquisa aí de muitas mãos, onde o Carlos, se for fazer doutorado, né, ele tem muito assunto aí para... Ele pode pegar um pedacinho de cada coisa e desenvolver aí, que tem bastante coisa. Então é isso, obrigada pela participação, e eu passo para ti os detalhes depois de algumas coisas por e-mail. Obrigada.